Olá pessoal! Olha, como o YouTube ele vem mudando periodicamente as métricas e os seus algoritmos, é importante que você já deixe já no início dos comentários um oi, um tudo bem, um ok, um like. E aí você mostra também que vocês gostam de assistir aos vídeos aqui do canal Denise Reis até o final, sem interrupções. Combinado? E eu já vou abrindo esse vídeo com uma notícia muito boa em relação ao julgamento que ocorreu no STF no final do mês de julho, precisamente no dia 28. E nesse julgamento, o STF confirmou, ratificou mais uma vez que a TR, a taxa referencial, ela é inconstitucional. Ou seja, há grande possibilidade de chances de mudança, de alteração desse índice, dessa TR, para uma outra taxa mais benéfica aos trabalhadores, conforme se baseia a ação direta de inconstitucionalidade 5.090, que versa sobre a revisão do FGTS. E eu vou explicar em detalhes essa boa notícia e também comentários sobre a revisão da vida toda e da revisão do FGTS logo após a vinheta. No finalzinho do mês de julho, o STF reafirmou mais uma vez o uso da Selic e do IPCAE na correção das causas trabalhistas. Ficou determinado que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais nas contas judiciais da Justiça do Trabalho devem ser feitas por meio de aplicação do IPCAE, que significa o Índice de Preço Consumidor Amplo Especial. Essa correção ela vai ser feita na fase pré-judicial e a Selic ela vai ser aplicada a partir da citação. Para vocês terem ideia, a última vez que eu vi a taxa da Selic, ela estava em quase 7%. Essa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, mas ela é formulada por um comitê de política monetária do Banco Central. Gravem bem isso que eu acabei de falar, eu vou até repetir, para vocês entenderem melhor as outras explicações que eu trouxe aqui nesse mesmo vídeo. Como eu falei, a Selic é uma taxa básica de juros do Brasil, porém ela é formulada por um comitê de política monetária do Banco Central. E voltando para a decisão do STF, que aliás foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, ao julgar essa ação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o entendimento dele para dar essa decisão foi o seguinte, que houve um desrespeito na decisão proferida pelo juiz de primeira instância do trabalho, que considerou a TR a taxa correta para se corrigir o débito trabalhista de um empregado que foi demitido no ano passado. E essa decisão no plenário da Corte do STF, que definiu e ratificou que o IPCAE e a Selic devem ser aplicados para a correção monetária dos débitos trabalhistas, essa decisão foi muito aguardada, porque envolve milhões de ações em todas as instâncias na Justiça do Trabalho. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes lembra o seguinte, abre aspas, a aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada como índice de atualização de débitos trabalhistas. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque essa decisão foi na semana passada, no finalzinho do mês de julho, bem recente. Mas ela se junta a outras decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como as ADIs 5.867 e a 6.021, além das ADCs de número 58 a 59, que ratificam e reforçam o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal que a TR deva ser substituída por um índice muito mais vantajoso para o trabalhador e principalmente que a TR na atualidade ela é inconstitucional. Se vocês quiserem ler essa decisão do ministro Alexandre de Moraes na íntegra, coloquei o link na descrição desse vídeo para vocês acompanharem mais essa boa notícia e ficarem um pouco mais tranquilos em relação à futura decisão do STF sobre a ação direta de constitucionalidade 5.090, que é a revisão do FGTS. E já que eu trouxe mais uma dose de maracujá na veia para acalmar um pouquinho vocês, que estão ansiosos aguardando as decisões tanto da revisão da vida toda quanto da revisão do FGTS, agora eu também tenho que mandar real para vocês, como a gente costuma falar na gíria carioca, sobre um outro assunto. E antes de eu explicar os impactos que essa outra notícia que eu venho trazer
pode acarretar tanto na decisão da revisão da vida toda, quanto também na revisão do FGTS, ou seja, na tese 1102 e na ADI 5090, respectivamente, preciso jogar uma luz, eu preciso colocar um holofote em cima de algumas conjecturas que o governo federal vem fazendo na tentativa de atrapalhar esses julgamentos tão aguardados no STF. Eu sei que alguns de vocês vão até torcer o nariz para mim, porque eu vou ter que entrar um pouquinho no assunto política. Mas é importante que vocês me emprestem um pouquinho da sua atenção para o que eu vou contar agora. Mesmo que eu não ganhe o seu like depois, não tem problema. O importante sempre para mim é que vocês reflitam nas informações fundamentadas que eu sempre trago por aqui. Mas vamos lá, eu prometo que não vai doer. Tirando as manchetes e as notícias tarimbadas desse presidente da República, que quase todo dia fala ou faz uma besteira, acompanhado dos seus fanáticos seguidores, só para tentarem causar uma espécie de cortina de fumaça, para encobrir as atrapalhadas do governo federal, que na verdade só pensam na reeleição em 2022. Essa semana foi divulgado na TV e nos jornais uma mudança preocupante no governo, na criação de um ministério, o Ministério do Trabalho. E agora vocês devem estar se perguntando, mas doutora, o que tem de preocupante nisso? O que tem de alarmante? O governo não está pensando em prol dos trabalhadores ao criar esse ministério? Gente, por favor, vamos acordar. O primeiro aspecto importante é que para criar o Ministério do Trabalho, o presidente e a sua equipe precisam dar o exemplo, ou seja, precisam trabalhar. Então, pense um pouquinho, no que o presidente da República trabalha hoje? Porque enquanto o pobre, o desempregado, faz filas quilométricas para conseguir um pedaço de osso, é isso mesmo, para conseguir um pedaço de osso e comer porque está com fome, porque não tem o que levar para casa para comer, enquanto isso acontece, o presidente da República passeia de moto, deixando a política ruim de lado, né? Porque existe a política boa, mas deixando a política ruim de lado, e eu explico melhor porque a criação desse ministério pode afetar essa situação da revisão da vida toda e também da revisão do FGTS. É simples, porque o presidente da República editou rapidamente uma medida provisória para criar esse ministério e entregar de mão beijada para o Onyx Lorenzoni. Criou o ministério por sua livre e espontânea conveniência para que o Onyx cuide dessa pasta muito importante. Por que eu digo que isso é estratégia e pode afetar essas ações que estão pendentes lá no STF? Porque esse repentino ministério criado é quem vai cuidar dos assuntos mais importantes, como, por exemplo, da intermediação da mão de obra, formação e desenvolvimento profissional, da segurança e saúde no trabalho, da regularização profissional, das políticas e diretrizes na geração de empregos. Principalmente será responsável pelos assuntos previdenciários e do FGTS, porque integram a estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência o Conselho Curador do FGTS, como eu falei lá no início que eu pedi para vocês gravarem. Além de ter sido utilizado para ajudar nas medidas emergenciais do governo, o FGTS, que reúne o patrimônio dos trabalhadores brasileiros, tem ativos de quase 600 bilhões. Já o FAT, que é responsável pelo pagamento do auxílio-desemprego e do abono salarial, tem um orçamento de quase 86 bilhões. E para vocês terem um comparativo do que eu estou falando, nos governos anteriores, as gestões do FGTS e do FAT eram vinculadas ao Ministério do Trabalho. Mas no governo Bolsonaro, as duas áreas não estão ligadas à Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, ou seja, não precisariam ser transferidas automaticamente ao Onyx. Além dessa criação inusitada do Ministério do Trabalho, que eu vejo uma situação muito preocupante em relação às teses da revisão da vida toda e também do FGTS, que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal, é que todos sabem que o presidente da República logo indicará um novo ministro ao STF, que se juntará ao Nunes Marques para tentar frear algumas decisões que podem ser desfavoráveis ao governo. Além, é claro, da tentativa óbvia de tumultuar os trabalhos do Supremo Tribunal Federal nas ideias mirabolantes, quando defendem veementemente a volta do voto impresso. É nisso que o presidente da República trabalha. Mas, felizmente, a maioria dos nossos ministros do STF estão atentos
na defesa da nossa democracia e nos direitos fundamentais pautados na nossa Constituição. E vamos torcer todos para que agora, no início desse semestre, os ministros coloquem mais celeridade, principalmente o Alexandre de Moraes, no caso da revisão da vida toda, que só falta o seu voto para decidir essa questão previdenciária tão importante, e também o ministro Luiz Barroso colocar em votação no plenário a ação direta de constitucionalidade 5.090 sobre a revisão do FGTS, que isso quase aconteceu no dia 13 de maio, mas foi retirada de pauta pelo presidente do STF, Luiz Fux. Qualquer novidade, seja ela boa ou ruim, gente, eu venho trazer aqui para vocês, mas sempre de forma verdadeira e fundamentada para você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Espero ter merecido seu like de hoje e até a próxima.